Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, Mais uma noite em que nós estamos cultuando a Deus. E esse é o momento onde nós, então, ouvimos a sua preciosa e infalível palavra. Ontem nós falamos sobre a esperança, a viva esperança em Deus, Por meio ali do apóstolo Pedro. Como eu falei ontem, esse final de semana nós vamos falar sobre a esperança. Ontem nós vimos, Ontem a gente viu a esperança a partir de Pedro, E como Pedro colocou para todos nós que há uma esperança viva, Nós fomos gerados novamente para uma viva esperança, a esperança em Deus, e nós também somos guardados pelo poder de Deus. Então Pedro colocou essa esperança e essa expectativa no futuro que todo cristão então tem, Essa certeza da sua vitória. Hoje nós vamos ver na perspectiva do apóstolo Paulo, A perspectiva da esperança a partir da ressurreição, que é um tema assim chave, Um tema chave ali no cristianismo, a ressurreição. Isso é um dos fundamentos da nossa esperança. É que um dia, da mesma forma que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós também iremos ressuscitar, se caso estivermos mortos, E com certeza seremos, se estivermos vivos, seremos levados até Cristo, na sua segunda vinda. Então esse é um tema também de esperança, e eu quero destacar com vocês o texto lá de 1 a Tessalonicenses, capítulo 4. 1 a Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13 até o verso de número 18. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Verso 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quero destacar, logo aqui o verso 18, que essa palavra do apóstolo Paulo, essa palavra sobre a ressurreição, é uma palavra também de consolo. Da mesma forma que Pedro ontem, ao escrever para aqueles cristãos dispersos, passando por momentos de dificuldades, muitas vezes até entristecido, perceba que o apóstolo Paulo que usa a mesma palavra, Vocês estão entristecidos, e ele termina esse bloco de texto, onde ele está falando sobre essa esperança, sobre essa expectativa da ressurreição e da segunda vinda do Senhor, Ele termina dizendo, consolai-vos uns aos outros. Então por isso que a esperança é tão importante, porque ela traz consolo, ela traz uma perspectiva de futuro, e ela faz com que nós possamos olhar para o futuro. Esse texto é um texto assim maravilhoso, A gente sempre percebe que há no ser humano, e as religiões, inclusive até os espíritos malignos fazem isso, Vão nesse aspecto da fraqueza humana, porque há, no próprio ser humano esse interesse pelo futuro, esse interesse pela vida após a morte. Há essa ideia de tentar adivinhar ou de saber o futuro da humanidade. Quando irá terminar o mundo, Essas perguntas, elas sempre estão na cabeça do homem, e as religiões, as mais diversas possíveis, apontam vários caminhos. Mas nós sabemos que o cristianismo, como a verdade de Deus, como a palavra infalível e inerrante de Deus, aponta um caminho. E é isso que o apóstolo Paulo faz aqui, O apóstolo Paulo aqui, ele abre as cortinas do futuro,
e faz com que a gente visualize o último dia, né? O último dia dessa terra, quando o Senhor então virá buscar a sua igreja, quando o Senhor então virá, como ele mesmo diz, nesse cortejo aí celeste, ao som da trombeta, do arcanjo, e ele então vem buscar a sua igreja. E aqui o apóstolo Paulo nos mostra uma cena impressionante. E eu quero falar dessa ressurreição, eu quero falar sobre um dos fundamentos aqui da esperança, né? Que é justamente a ressurreição. E a primeira coisa que eu quero destacar, meus amados irmãos, é que o apóstolo Paulo é muito claro aí no verso de número 13, que nós lemos, quando ele diz assim, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Então aqui o apóstolo Paulo aponta que há uma categoria de pessoas que não têm essa esperança, que não têm essa expectativa. E a Bíblia é muito clara que a esperança, né, nós fomos chamados para uma viva esperança, como disse o apóstolo Pedro ontem na nossa exposição, nós fomos gerados de novo para uma viva esperança. Quem foi gerado de novo? O cristão. Nesse sentido, a Bíblia é muito clara, né, que aquele que está em Cristo tem uma viva esperança, é guardado no poder de Deus. Mas aquele que não está em Cristo não tem essa esperança. Nós sabemos que isso é muito bem colocado nas Escrituras, que ter Cristo é ter a vida, que ter Cristo é ter uma expectativa do futuro, que estar em Cristo é passar da morte para a vida, que ter Cristo é sair da condenação para a absolvição, para a justiça de Cristo ali, quer dizer, para o perdão dos pecados. Mas também não ter Cristo, não estar em Cristo, é como diz o apóstolo Paulo, é não ter esperança. Como ele diz, como os demais que não têm esperança. Então, Cristo é a esperança. Estar em Cristo, estar com Cristo, é ser revertido para esse glorioso futuro. Agora, estar sem Cristo também significa não ter esperança. Não ter uma expectativa, é estar perdido. Porque foi essa imagem que Jesus muitas vezes utilizou na terra. Ele diz assim, o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Quem estava perdido? Todo ser humano que está sem Cristo. Todo ser humano, porque é filho de Adão, herda de Adão os seus pecados e está debaixo do juízo da santa justiça de Deus. Portanto, está perdido. Ele precisa ser encontrado, ele precisa ser achado. Então, aqui o apóstolo Paulo já nos mostra algo interessante, que da mesma forma que o cristão tem esperança, da mesma forma que os cristãos têm expectativa de um futuro, de estar com seu Senhor, essa esperança está no coração de todo cristão, da mesma forma também existem aqueles que não têm essa expectativa, que inclusive nem creem nisso. E o apóstolo Paulo diz que essa esperança não chega até a eles, porque a esperança tem um nome e tem um endereço, Jesus Cristo e a cruz do Calvário. E quando eu então reconheço esse sacrifício, me identifico com esse sacrifício e me coloco debaixo do senhorio de Jesus. Então, aqui no verso 18, o apóstolo Paulo mostra justamente isso, que o cristianismo, ele continua aí, quando ele está falando aí, ele diz, olha, a partir aí do verso 14, cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Então Paulo aqui está falando de uma esperança daqueles que faleceram, daqueles que morreram, daqueles que o mundo terreno então se findou. Paulo está falando aqui de uma expectativa, de uma esperança que o cristianismo traz após a morte. E aqui é muito interessante, meu amado irmão, o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja, a igreja de Tessalônica, que fica na região da Grécia, e ali na Grécia há uma forte corrente que negava a ressurreição, que negava a ressurreição dos mortos, que negava a ressurreição do corpo, ou enfim, que negavam a ressurreição. Você vai lembrar que quando o apóstolo Paulo estava lá em Corinto, que é justamente na Grécia, lá no capítulo 17 de Atos, se não me falha a memória, quando ele falou sobre isso, os filósofos epicuristas ficaram rindo dele e debochando dele. Então, há ali naquela região da Grécia, onde o apóstolo Paulo está escrevendo
escrevendo, né, está endereçando essa carta ali para a Tessalônica, que ficava na Grécia. Então, essa ideia, essa doutrina, esse ensino estava até entre a própria igreja, né, entre os próprios irmãos, né? Então o apóstolo Paulo tem por mente, tem por objetivo combater isso. Assim, olha, da mesma forma que Jesus foi ressurreto entre os mortos, da mesma forma que Deus ressuscitou Jesus Cristo, nós também cremos que Deus também fará isso com os seus filhos, com aqueles que creram nessa ressurreição. Então perceba que há, nesse momento aqui da Grécia, né, há uma negação, né? Há aquela ideia que nós podemos atualizar para o mundo de hoje, você já ouviu, e eu também já ouvi muitas vezes, de que morreu, acabou, de que não há outra vida, né? De que o inferno é aqui mesmo. Esses são jargões que nós, né, escutamos o tempo todo, de que a vida é essa daqui, morreu, acabou, por isso que você deve aproveitar a vida, porque morreu, acabou. Essa ideia já é muito antiga, né? Essa ideia já é muito velha. Como disse Salomão, não existe nada de novo, né? Nada de novo embaixo do céu. Então essa ideia já está ali, né? Já está ali no primeiro século cristão. Então o apóstolo Paulo tem por objetivo também combater essa ideia. E o que o apóstolo Paulo então nos diz? Nos diz que é o contrário, que após a morte, nós temos um outro momento, que esse mundo não finaliza com a morte, que a nossa vida não termina com a morte. E você conhece inúmeros textos que falam sobre isso. Por exemplo, Hebreus, capítulo 9, verso 23, diz: ao homem está condenado a morrer uma só vez, e após a morte segue-se o juízo. Hebreus, capítulo 9, verso 27. E é isso que o apóstolo Paulo tem para nos afirmar. Então nós não podemos esquecer isso, né? Isso, na verdade, a ressurreição é um dos pilares do cristianismo. Olha a promessa, e você conhece essa passagem, né? João, capítulo 14. Essa foi a promessa, então, que Jesus fez, né, em vida aqui na terra. Ele disse assim, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Essa é uma promessa feita, né, pela própria boca do Senhor Jesus Cristo. Ele foi preparar lugar e ele voltará outra vez. Que nós possamos olhar para isso, que nós possamos olhar para esse momento, porque o apóstolo Paulo, ao escrever isso, ele mostra, ele quer consolar esses irmãos, né? Quer consolar esses irmãos que estão entristecidos, muitas vezes, preocupados. O apóstolo Paulo quer que eles olhem para essa segunda vinda, ou seja, que há um momento ali de triunfo, e isso, na verdade, é a grande coluna do cristianismo. Meu amado irmão, se nós não cremos na ressurreição, se nós não cremos na segunda vinda de Cristo, então nós temos que terminar esse culto agora mesmo. Nós temos que deixar a nossa vida cristã, porque não tem sentido. Não há sentido, né? Nós temos que deixar de seguir o cristianismo, nós temos que fechar a igreja, todos os irmãos têm que fechar suas igrejas, têm que deixar de viver uma vida santa, de buscar a Deus, porque se os mortos não ressuscitam, se não há ressurreição, se Jesus não ressuscitou, então a nossa fé é vã. É isso que o apóstolo Paulo, eu quero ler com você. Nós vamos usar muitas vezes a Bíblia, até separei alguns textos aqui que nós vamos utilizar, né? Hoje nós vamos ler bastante a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, olha o que o apóstolo Paulo então diz. 1 Coríntios, capítulo de número 15, e o verso de número 12 e 13. Lembra que eu disse a você, né, a você que ali na Grécia existia uma forte doutrina, quer dizer, um forte ensino que dizia que não haveria ressurreição, né, que os mortos não podem ressuscitar? E olha como o apóstolo Paulo está escrevendo a outra igreja, né, que é lá justamente na Grécia, né, a igreja de Corinto, e olha como ele repete isso novamente. Então olha como isso é forte naquela região. Então, diz o apóstolo Paulo aí, ó, 1 Coríntios 15, do verso 12 ao 23. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? Verso 13.
E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo a nossa pregação, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Somos considerados como os falsos testemunhos de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou. E se na verdade os mortos não são ressuscitados, se os mortos não são ressuscitados, verso 16. Pois se os mortos não ressuscitam... Deixa eu ler de novo, né? 16. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Então, olha como, né, o apóstolo Paulo diz que essa é a coluna do cristianismo. Que há uma ressurreição, que há a segunda vinda de Cristo, que há aqui um julgamento, que há uma outra vida, que há uma eternidade, que há uma nova Jerusalém. Então nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer dessa palavra, né? Nós temos que acreditar nessa promessa. Nós não podemos tirar os nossos olhos dessa promessa, porque isso resume a nossa vida, acreditar nessa promessa, caminhar para essa promessa. É por isso que você ora, é por isso que você busca a Deus, é por isso que você está ouvindo essa palavra, é por isso que você tem a luta contra o pecado, é por isso que você busca fazer o bem, é por isso que você então passa por grandes dificuldades e aflições, mas está ali conservando a sua fé, na batalha, combatendo o bom combate. Por que isso? Porque você acredita nessa promessa. Porque eu acredito, porque você deve acreditar nessa promessa de que Deus então virá buscar a sua igreja. E os sinais já estão todos aí. Os sinais dos fins do tempo, né? O sinal do fim do tempo, ou seja, o sinal dos últimos dias. Então, Cristo está aí às portas. Assim a Bíblia coloca, né? Esses últimos dias, né? Essas dores, enfim, né? Perceba que a Bíblia aqui faz com que a gente olhe para esse momento e diga assim: olha, o Senhor está para chegar, o Senhor está para vir buscar a sua igreja. Então, essa é a promessa que nós não podemos esquecer. Nós não podemos deixar de crer na promessa de Deus. Eu quero lembrar lá em Atos 26, quando o apóstolo Paulo dá essa resposta, né? Quando nós chegamos ali em Atos 26, nós já expomos esse livro na igreja. E você sabe que ali no final do livro, né, nós vamos demorar muito sobre a vida do apóstolo Paulo, falar muito da vida do apóstolo Paulo. Nessa ocasião ele foi preso em Jerusalém, né? E ele foi levado para uma outra cidade. E agora aqui em Atos 26 o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa, né? O rei Agripa, né? O famoso rei Agripa, já da dinastia ali da família dos Herodes. E o rei Agripa está diante de Paulo. E quando esse rei Agripa então pergunta, né, faz essa pergunta a Paulo, o apóstolo Paulo começa a falar, né? Começa a falar, começa a se defender. E lá no versículo 6, eu quero até ler com os irmãos, eu acho isso interessante. Atos 26, verso de número 6, ele diz assim, ó: e agora, pela esperança da promessa que Deus... E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Então o apóstolo Paulo diz: você sabe por que eu estou aqui, rei Agripa? Porque eu acreditei na promessa. Você sabe essa situação toda, né? Estou prisioneiro já há algum tempo no cárcere, sofrendo inúmeras, né, tribulações. Você sabe, olha a resposta dele, né? Você sabe por que eu passei por isso tudo? Fui apedrejado, humilhado, recebi chibatadas, desci, né? Era um judeu extremamente promissor e desci e passei na condição de servo. Enfim, por que eu passei por isso tudo e por que eu estou aqui diante de você? Paulo diz: porque eu acreditei nas promessas. E olha como isso é interessante, meu amado irmão, porque isso é o que une todos os filhos de Deus, né? Isso é o que une você a mim, o que une Paulo a Abraão, o que une Moisés ao apóstolo Pedro, o que une Noé a Estevão,
o que une João Batista a qualquer outro que esteja lá no Velho Testamento, a Isaías, a Jeremias, homens que viveram em tempos diferentes, em locais diferentes, classes sociais diferentes. O que une eles todos? E o que eles todos faz o que faz com que eles todos se unam a nós? Essa palavra que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu acreditei na promessa. Eu acreditei na palavra. E essa crença na palavra, essa crença na promessa de Deus, fez com que esses homens fossem então transformados. Então milhares de servos de Deus que viveram anos atrás, que viveram há muitos séculos atrás, até hoje, e os que viverão para frente, se assim Deus permitir, todos eles têm em comum isso, uma crença nas promessas. Eles acreditaram na promessa. Não é isso que o livro de Hebreus diz? Não é interessante o livro de Hebreus, capítulo 11? Não vou ler porque o tempo já está, mas você conhece? Né? O livro de Hebreus, lá no capítulo 11, vai sempre falando, né? E Abraão creu e fez isso, e pela fé ele fez isso. Todos eles têm em comum uma coisa: eles acreditaram na promessa, e por isso eles subjugaram, fizeram obras extraordinárias, ofereceram o melhor sacrifício, partiram sem saber para onde ir. Então perceba que tem em comum o quê? A crença. Essa fé na promessa faz com que nós possamos viver uma vida diferente. Então, se nós cremos, se nós acreditamos na segunda vinda de Cristo, quer dizer, se nós acreditamos nas promessas de Deus, isso nos levará, como esses homens, a ter uma vida de obediência. Uma vida de obediência a Deus. Se você tem essa fé, se você acredita nas promessas de Deus, mas a sua vida não foi transformada, então você é diferente, ou eu posso ser diferente, né, de todos os homens que viveram. O nosso cristianismo é diferente de todos os cristãos que já viveram, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, porque todos que creram foram obedientes. Todos que creram nessa promessa tiveram a sua vida transformada. E por que alguém pode ser diferente? De forma alguma. É a crença nessa promessa. É a crença naquilo que Deus falou, que leva todos nós a termos uma vida de obediência a Deus. Então, creia nessa palavra, né? É o fundamento da esperança. É crer na promessa, nesse futuro de glória. E é isso que o apóstolo Paulo está tentando consolar. Muitos aqui, por exemplo, estavam tristes. Por quê? Porque os seus entes queridos, pessoas, né, próximos a eles ou da sua própria família, que eram cristãos, tinham falecido, tinham morridos, né? Então o apóstolo Paulo aqui tenta consolar eles, porque eles não estavam nem acreditando nisso. Por isso que ele usa o termo dorme, né? Quer dizer que é uma palavra, um eufemismo, né? Para dizer, né, não que eles estavam dormindo, porque não existe sono da alma. Quando nós morremos, o nosso corpo então volta ao pó e o nosso espírito então vai para Deus, né? Lembre-se do ladrão da cruz, ele está lá? Não, Jesus então disse assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Lembre-se então daquela parábola em que aquele homem rico, né, Lázaro, né, e aquele homem rico, né, então nós vemos ali o destino de cada pessoa, dos que estão em Cristo, e o que não está em Cristo, né? Então o espírito então vai para Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo, se aparece esse texto, diz lá, 2 Coríntios 5:8. 2 Coríntios 5:8. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo, para estarmos presentes com o Senhor. Então o apóstolo Paulo diz, olha, nós temos esse ânimo. Se nós estivermos ausentes do corpo, quer dizer, se nós morrermos, automaticamente nós estaremos com o Senhor. Então o apóstolo Paulo também tenta aqui consolar esses irmãos. Inclusive o apóstolo Paulo diz assim, olha, não se preocupe. Por quê? Porque esses que morreram, eles serão ressurretos na segunda vinda de Cristo. Então nós devemos olhar para a segunda vinda de Cristo. E eu vou colocar aqui alguns aspectos sobre a segunda vinda de Cristo. Primeiro, que nós devemos amar a sua vinda, né? E isso está lá em 2 Timóteo 4:8, que diz agora, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amar a vinda de Cristo. Nós devemos amar isso, né? Essa é a oração, por exemplo, que nós fazemos, que Jesus ensinou, né?
o famoso, né, Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino. Então nós estamos orando para que o reino de Deus venha até a gente. E como é que o reino de Deus vem até a gente? Com a segunda vinda de Cristo, né? Então Cristo evidentemente pode voltar para todo mundo, como pode voltar individualmente para cada um de nós. Quando nós morremos, é como se Cristo viesse até a gente também, né? Então olha a responsabilidade dessa adoração. Olha a responsabilidade dessa oração, melhor dizendo, né? Que o teu reino venha até a gente, né? Então é uma oração que pede, né? Que pede o reino de Deus. Nós devemos também esperar por Ele. Esperar por Ele, está lá em 1 Coríntios 1,7. De maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos estar aguardando esse momento, esperando esse momento. Nós também devemos apressar a sua vinda. Diz lá 2 Pedro 3,12, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardentes se fugirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, os quais habita a justiça. Então há essa expectativa, esse apressar para a vinda do reino. Nós também devemos orar para esse reino, para que ele venha. Apocalipse 22:20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém? Vem, Senhor Jesus. Então, olha a postura do cristão diante da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós também devemos estar preparados e vigilantes. Diz lá, Mateus 24:44. Por isto, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis virá o Filho do Homem. Nós também devemos ter essa expectativa. A expectativa da segunda vinda de Cristo. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 1:9. Porque eles mesmo anunciam de nós qual entrada que tivemos entre vós, e como vós vos converteste dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus, que vos livra da ira vindoura. Então essa é a nossa postura. Amar a segunda vinda de Cristo. E isso implica, evidentemente, o fim desse mundo. Isso implica justamente um ponto final nessa história. Vai acabar tudo no sentido de que, né? No sentido de que haverá um novo céu e uma nova terra. A pergunta é: você deseja esse reino? Você tem essa postura? Nós temos essa postura de esperar a sua vinda, de aguardar Ele, de apressar a sua vinda, de orar pela sua vinda, de estar preparado, de ter essa expectativa, de amar a sua vinda? Então essa é a pergunta que nós devemos fazer, porque se isso não for o nosso objeto de desejo, o nosso cristianismo está errado. Porque se você deseja ter qualquer outra coisa que não seja o seu Senhor, o seu cristianismo está errado, o meu cristianismo está errado. A não ser que o nosso coração ele já esteja tão acostumado com a terra, tão acostumado com esse momento, que é necessário, muitas vezes, que Deus nos arraste, como arrastou Ló, ou que nós, então, podemos ficar para trás, como a mulher de Ló, que olhou para trás, porque ela estava saindo de Sodoma e Gomorra, mas o seu coração, né, ainda estava lá. Então, se o nosso coração não tem essa expectativa, não tem esse desejo, nós temos que rever o nosso cristianismo, porque nós estamos amando muito mais o temporal, amando muito mais a terra, e isso é bem visível no mundo hoje, que está enlouquecido, que está justamente, né, atordoado, entediado, porque justamente os homens foram impedidos de ter a sua vida normal, de ter o seu cinema, de fazer o que eles gostavam de fazer, e está todo mundo louco, e agora minha vida. Então nós devemos repensar isso. Nós devemos repensar que nós temos coisas boas e ótimas que Deus deixou. Mas se nossa expectativa, se nós amamos muito mais essas coisas do que a vinda do Senhor, nós temos que nos arrepender. Nós temos que confessar esse pecado a Deus. Então há essa expectativa. A Bíblia nos coloca 2 lugares. Só existe 2 lugares. Né? Você que não é cristão,
A Bíblia não mostra que existe purgatório. Ou nós estamos no céu com Cristo, ou então nós somos destinados a um lugar chamado inferno, e ali haverá choro e ranger de dentes. Lá no livro de Apocalipse 20, depois você leia, né? Há ali o grande julgamento, e aqueles que não foram achados no livro da vida foram jogados no lago de fogo. Ali também em Apocalipse mostra um novo céu e uma nova terra, a morada de Deus com seus filhos. Então há esses dois locais. A pergunta é, onde você quer estar? E eu sei que a resposta é óbvia, todo mundo quer o céu, não é isso? E todo mundo diz que está no céu. Mas essa decisão, né? Essa decisão depende da fé e do arrependimento, assim a Bíblia coloca. Depende justamente de quê? De buscarmos a Deus, para que Ele faça com que o nosso coração tenha uma fé salvífica. Então, quando o apóstolo Paulo está apontando aqui essa ressurreição, ele está mostrando esse triunfo, né? De que o cristão não deve temer a morte. Claro, você vai tentar a Deus, você vai se suicidar, não é isso que a Bíblia diz. Mas nós não tememos a morte, porque nós sabemos que a única coisa que a morte pode fazer é nos entregar na mão de Jesus Cristo. É a única coisa que a morte pode fazer com o cristão, é entregá-lo para o seu Senhor. Salmo 116, verso 15 diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Filipenses 1:23, tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. E o apóstolo Paulo ainda diz também, né? O meu viver é Cristo e o morrer para mim é lucro. Meu irmão, quero concluir essa palavra de esperança, essa palavra sobre a ressurreição, o último dia do Senhor, né? Dizendo uma frase de um servo de Deus que viveu há muito tempo no passado. E ele diz assim, ó: onde a morte lhe deixar, a eternidade lhe encontra. Guarde essa frase. Onde a morte te deixar, a eternidade te encontra. Ele falou isso referindo-se aos cristãos. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.